né? Foi uma grande graça para nós durante toda essa semana. Estivemos aqui o bispo, teve aqui também Luiz Felipe, seminarista, o Frei, o casal Alisson e Giovana, e hoje, com a graça de Deus, mais uma noite abençoada e especial, nós contamos aqui com a presença das irmãs agostinianas, muito amigo da nossa comunidade, né? Muito próximos nas missões, nos acampamentos, com a graça de Deus. E a gente quer agradecer a presença da irmã Patrícia, da irmã Carla, que vieram esta noite veio nos vamos agraciar, né, com a presença, com o depoimento. Sejam bem-vindas. Boa noite a vocês, boa noite, Elber, também, né? Estava esquecendo. Boa noite, para nós é uma alegria também estarmos aqui, né, poder partilhar um pouquinho da nossa vocação com vocês. Boa noite a todos. Então também é uma alegria, como a irmã Patrícia dizia, de estar aqui nesta noite, né, tão bela que Deus preparou para nós. E a partilha é algo muito bom, né? Então partilhar da vocação é maravilhoso. Certo. E aí a gente quer convidar você que está participando conosco, que você vá partilhando aí, repartilhando, compartilhando com todos os seus amigos, nos seus grupos, né? E chamando para participar conosco nessa live, para estar aqui acompanhando. Pode estar fazendo também perguntas às irmãs, aquilo que você tem curiosidade de saber, não tenha vergonha, vocês podem estar postando aí, que a gente vai estar acompanhando aqui e vai estar repassando a pergunta para elas, né, irmã? Pode ser qualquer pergunta. Sim. O que nós soubermos responder, sim. Tá certo, tá certo. Então, pessoal, nos ajude a compartilhar aí. E depois a gente está repostando lá no YouTube. Você pode lá estar curtindo lá, pode estar dando um joinha para que a gente possa estar distribuindo para mais e mais pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal lá, que graças a Deus está começando a ter uma boa visibilidade, não é mesmo? Então, irmãs, a gente vai começar assim. Pode responder a irmã Patrícia, depois a irmã Carla. Como foi o despertar da vocação para a irmã? Como foi? Chamado. Bom, o chamado na minha vida não foi desde criança, né, como muitos partilham, né, e falam. Então eu sempre pensei em casar e ter filhos, né, a vida religiosa não passava pela minha cabeça. Mas quando eu tinha ali uns 18 anos, né, nessa coisa de profissão, né, o que eu quero para minha vida, o futuro, né, casar, ter filhos, o meu sonho era ser médica. Estava ali empenhada nos estudos para tudo isso, até que eu participei de um encontro, né? Eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, e lá teve o Vinde Verde, né? Que é um encontro de carnaval organizado pela Arquidiocese, com todos os movimentos, né? E congregações, e ali eu vi as irmãs rezando o terço, né? E eu olhava muito bonito aquilo, e no momento de oração eu senti que Deus me chamava para algo a mais. E quando eu olhava aquelas irmãs, eu só chorava, né? Eu falava, meu Deus, será que eu vou ter que deixar tudo? Né? Eu não sabia direito como era a vida delas, né? E naquele momento, eu lembro que até era um padre de São Paulo. O meu sonho é encontrar esse padre e falar, padre, tá aqui a profecia do Senhor, sou freira hoje, né? E ele conduzia um momento de oração falando que uma jovem que durante, né, no terço das irmãs, que ela chorava muito, era Deus chamando essa jovem para a vida religiosa, né? E eu não tinha nenhuma experiência de oração, não sabia o que era isso que estava acontecendo em mim, mas eu sabia que era para mim. Então foi ali que eu fui dando os primeiros passos, conheci as irmãs agostinianas, tive a coragem de me aproximar delas, né? E comecei um caminho de discernimento vocacional. Mas até então a minha vida era toda planejada por mim. Casar, ter filhos e ser médica, né? E foi até um processo de renúncia mesmo. Quando eu senti o chamado, Deus falando no meu interior, né? Que era para a vida religiosa, o primeiro pensamento que veio era, eu vou ter que deixar tudo. Né? Então foi um passo de apaixonar-se por Jesus, que seria o meu esposo, né? A vida de oração, de adoração. Comecei a participar de grupo de oração e ali eu fui vendo a beleza da igreja, né? Aquilo que são os dons que Deus concede a cada um, e eu não enxergava aquilo. E também a renúncia daquilo que era o meu sonho, que era ser médica. Eu tinha passado na faculdade de medicina, na Universidade Federal, então quando eu vi, eu falei, será que é pra mim, né? O meu sonho, tanto curso, estudando há tanto tempo e me empenhando, mas eu olhava para Jesus e falava, não, né? Jesus me chamou e é para Ele. Então, Deus foi me dando a coragem de renunciar a tudo.
né, para segui-lo, né, e hoje, com a graça de Deus, ser esposa dele. Então foi um caminho de discernimento com ele. Ele atraiu, despertou isso, que era a vontade dele, e me deu a graça para estar aqui hoje. Irmã Carla. Então, como a irmã Patrícia, para mim também não foi desde o início, né? Desde criança. Eu nunca pensei em ser freira, mas graças a Deus minha família é muito católica e eu comecei a servir na igreja como leitora, como existem os coroinhas, os acólitos, e eu fui vivendo ali a missão de leitora, que são aquelas pessoas que fazem leituras na missa. Mas a gente recebia formações, e as formações eram dadas pelas irmãs agostinianas. Isso lá em Várzea Grande, no Mato Grosso, onde nós temos o nosso noviciado. E aí, com a convivência com as irmãs, foi despertando no meu coração o desejo de conhecer a vida religiosa, né? No início eu comecei somente com amizade, não querendo nada tão profundo, mas depois uma amiga minha entrou no convento, fez acompanhamento com as irmãs e ingressou no aspirantado. Aí depois que ela entrou, né, surgiu uma luz assim no meu coração de querer saber como é encontro vocacional, como é a vida religiosa. Aí eu procurei uma irmã e falei, irmã, eu quero fazer encontro vocacional, porque eu sei que existe a vida matrimonial, a vida religiosa, e eu quero descobrir qual é a minha vocação, né, o que Deus sonhou para mim. E aí eu fui e fiz. Então, o meu chamado surgiu assim, né, no serviço ali, ouvindo Deus, me chamando a ser toda dele, né, não somente doar um pouco, mas o tudo, que é a minha vida. Vocês duas, né, já eram pessoas, famílias católicas. As famílias, desde pequeno, como que era? Era, ou não? Era... A minha família, assim, era católica de missa no domingo, né? Aí, um terço mariano, aqui tem lá na região de Cuiabá muito forte o cenáculo mariano, né, do movimento sacerdotal mariano. Então ali eu, através da avó, sempre tem uma avó muito religiosa na nossa vida, e eu fui conhecendo, mas não é que tinha aquela profundidade, saber que o compromisso era missa no domingo e catequese, não tinha algo a mais, mas uma família que me ensinou quem é o Deus verdadeiro, né, é a nossa fé católica. A minha família também, graças a Deus, é católica, mas eu aprendi muito a rezar com a minha avó. Então, eu creio que a minha vocação também é fruto das orações dela. Então, ela realmente, para mim, é um testemunho de fé. A minha mãe, ela começou uma vida de oração, a ter consciência da importância de participar da Santa Missa depois que eu entrei no convento. Então, assim, realmente, a minha vocação é... Quando eu faço a memória agradecida, eu recordo da minha avó. Então, ela me ensinou a rezar. Eu recordo que eu ia nos terços, nas famílias, novenas, nas casas, eu ia com ela, né? Então, foi graças a ela, né? Então, ela já rezava por mim. E Deus, né, chamou ali a neta dela para ser freira. Irmã, eu daqui a pouco faz, mas a irmã já estava decidida a ser, né? Queria ser médica e tudo. A irmã namorou antes de ingressar, de ter essa... Bom, então aqui que é a curiosidade de todo mundo essa pergunta. É normal, não se assuste, mas muita gente pergunta. Eu, de namoro sério, não tive. Tive aquela coisa de adolescente, jovem, né, o ficar, que muita gente conhece, mas dentro de mim eu sabia, né, graças à minha família, os meus pais, né, meu pai falava, minha filha, namorar só depois da faculdade. Então, na minha cabeça eu tinha isso, mas eu queria a coisa de adolescente, né, mostrar pro meu pai que eu dava conta de estudar e namorar. Mas não tive a oportunidade de ter um namoro sério, né? Conheci, eu queria aquela coisa de princesa, né? De ter um cavaleiro do meu lado, um homem que fosse um príncipe encantado, né? Então eu buscava algo sério, eu não queria uma coisa só momentânea, né? Eu buscava, que a gente orienta muito, né? As jovens que Deus mostra a vocação ao matrimônio, escolher o seu José, né? Então, mesmo sem ter profundidade na vida espiritual, eu buscava alguém que fosse pai dos meus filhos, né? Que quisesse formar família comigo. Só que aí, o príncipe encantado, como foi no meu encontro vocacional, a irmã pregava assim, se Deus chama você, jovem, a vida religiosa, você tem um príncipe encantado. Só que ele não vem no cavalo branco, vem pregado na cruz. Ali eu ouvi a voz de Deus para mim, né? Eu encontrei o meu príncipe encantado, né? E eu não tive aquela experiência de namoro, de noivado, como para aqueles que são curiosos, existem hoje freiras que já foram noivas, né? E que, diante da beleza do matrimônio, Deus chamou para o algo a mais, que é a vida religiosa. Eu também
tive 2 experiências de namoro, mas por um período curto, né? E também, como a irmã falava, do ficar, né? Então, eu também vivi um tempo nessa onda, frequentei festas, né? Então, curti bem ali a parte até Jesus falar, não vem, né? Eu te quero para mim. Então, eu tive a experiência do namoro, que é algo que também é positivo, somente no discernimento, né? E ali eu vi que não era para mim, né? Então, até quando eu ia numa festa, a alegria de estar ali com as amigas, com os amigos, depois passava, continuava um vazio no meu coração. Nossa, mas parece que eu não nasci para isso. Isso não é para mim, né? Isso não sacia todo o meu ser. Então, eu tive essa experiência e é positivo também, né? Então, ajuda a gente também ter conhecimento do que é um namoro, do que é viver uma vida toda para Deus. Irmãs, e qual que é o período de formação desde o início, realmente o tempo? Então, aqui nós estamos em Nova Londrina, né? Aqui é a casa de formação chamado Aspirantado. Então, a jovem, ela inicia primeiro um acompanhamento vocacional, né? Então, a irmã vai estar ali conversando, vai estar apresentando para ela como é a vida consagrada, e aí, depois de um certo caminho, né? A jovem também vai ouvindo Deus, né? Ali no seu discernimento, né? O que Deus quer para mim, qual é o sonho de Deus para mim. E ali ela vai fazendo esse caminho de conhecer a vida religiosa e, se por acaso ela decide entrar no convento, então ela entra no aspirantado. Então o nome já diz aspirar a vida consagrada. Então é o primeiro passo, né, estar ali, que é aqui em Nova Londrina. Depois de um certo período, de 1 ano, 2 anos, até 3 anos, não tem um tempo certinho, assim, fixo, porque cada jovem vai ter o seu caminho, né? E pode entrar um grupo, mas cada uma vai ter a sua experiência. Aí depois vem o postulantado, né? Que é mais 1 ano ou 2 anos também, depende do caminho, onde a jovem vai aprofundando, né, na vida religiosa. E ali Deus vai confirmando no coração dela. Então ela vai conhecendo mais ainda como é a vida das irmãs, como é ser uma esposa de Cristo. Aí depois do postulantado vem o noviciado. O primeiro ano ele é canônico, que é algo que está lá no direito canônico, onde a jovem ela vai viver um tempo, 1 ano, mais reservado, mais guardada. Então ela não vai atender a porta, ela não vai estar tanto em missão, ela vai estar mais guardadinha ali com maior tempo para rezar e também para a formação ali dos votos, né? Daquilo que é a nossa vida religiosa. Aí depois tem mais 1 ano de noviciado, que aí ela já pode fazer pastoral, que ela já vai, depois de tudo aquilo que ela experimentou na vida de oração, né, sentindo realmente que ali é o lugar dela, então eu estou caminhando, eu estou me sentindo pertença, né, da congregação. E aí ela faz esse 2º ano de noviciado, onde ela pode ir numa pastoral, pode ir em outra casa de missão, para ver como é a missão das irmãs. E ali ela vai confirmando se ela quer realmente permanecer na congregação e continuar como a esposa de Cristo. Depois vem a profissão, né, a primeira profissão, onde a jovem professa os votos temporários de pobreza, obediência e castidade, né? Então ela escolhe viver essa vida para Jesus, estando com ele ali temporariamente. Então não é algo definitivo ainda. E aí ela professa, né, que é no caso onde eu me encontro, e a irmã Patrícia também, nós somos junioras. Então ali a jovem pode ficar 5 anos ou mais, até 9 anos, para pedir os votos perpétuos, que aí é o definitivo. Então os votos perpétuos são uma aliança, né, com Cristo, e a jovem, a moça, ela recebe a aliança, né? Então é o definitivo. Então essas são as fases, né? Então, dependendo do caminho, é de 5 a 6 anos, 7 para ser freira. Então tem todo um caminho ali, todo um tempo necessário de discernimento, né? Então a jovem, ela não entra assim com uma certeza, eu vou ser freira, né? Deus vai continuar falando com ela, se ali é o lugar dela, né? Se realmente ela tem a condição de viver a vida religiosa, que é exigente. A irmã Patrícia falava, né? O príncipe que vem na cruz, né? Então nós somos esposa de Cristo crucificado, né? Então isso requer uma mortificação também. E como a irmã Carla disse, é um tempo, né? A igreja ela é muito prudente, né? Para ser esposa de Cristo, nós não nascemos prontas, né? Somos pecadores, estamos num processo, numa luta pela conversão, né? E pela salvação da nossa alma. Então, desde que a jovem começa um acompanhamento vocacional até a profissão dos votos, né? Ela está sendo purificada e ornada por Cristo nessa vida de intimidade. Por isso que o noviciado, que é essa fase mais guardada e recolhida, ali é quando a jovem, ela começa a pertencer à congregação. Então, ela só está fazendo experiência, mesmo que esteja no convento, né? Um tempo de discernimento. Aí, para professar os votos, mas é temporários. A cada ano a gente renova esses votos, porque é um tempo de discernimento até a esponsalidade eterna com Cristo, né? Porque é aquilo que nós, eu acho que, se não me falha a memória, São João Paulo II e muitos santos padres, eles dizem que a vida religiosa é essa prefiguração do céu, né? O que viveremos no céu, a vida religiosa já testemunha aqui na terra. Então é um caminho muito sério, né? E a igreja é muito prudente nesse caminho para que de fato seja para a vida toda.
Ô, irmã, e nesse processo, nessas fases, né, que vai se passando, fala um pouquinho pra gente como funciona, né? Por exemplo, aqui em Nova Londrina há uma fase, Paranaíba outra, e eu acho Cuiabá outra, né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente em cada como que é e qual o processo para cada casa, assim. Por exemplo, inicia-se em Nova Londrina. Então, a nossa primeira casa, né, quando a jovem, ela, após esse acompanhamento vocacional, decide, eu quero entrar para viver essa experiência, é em Nova Londrina, no Paraná. Então, quem gosta do calor, se prepare, que vem passar um pouquinho de frio aqui. Mas é essa casa de formação aqui que nós temos, é tanto que gostaríamos muito de abraçar mais missões na região, mas a gente não consegue por conta que o foco, né, da nossa casa aqui em Nova Londrina é essa formação do aspirantado, dessas jovens. Elas entram, né, o primeiro passo ali foi deixar a família e o mundo e começar um conhecimento de si. Né, a jovem, ela olha para si e ao mesmo tempo começa a conhecer de forma mais profunda Deus, né, e ali entra conflito, que aí a gente encontra as nossas misérias, limitações, vê que eu não sou aquela coisa que eu pensava antes, né, mas que Deus, ele é o primeiro passo do caminho, né? Então, isso acontece aqui em Nova Londrina. Por isso que aqui as pessoas já veem que sempre tem uma rotatividade, né? A jovem, um ano tem tantas, no outro ano são outras, né? Porque é uma casa de formação que essa rotatividade é maior, que ela está nesse caminho. Por isso que, como a irmã Carla falava, o caminho é único. Né? Eu posso entrar com o meu grupo agora, né? O grupo de jovens que a gente entrou no mesmo ano, mas cada uma vai ter um tempo. Né? Uma precisa mais tempo no aspirantado, a outra já, nesse ano que ficou aqui, né, deu um salto pela graça de Deus e já está pronta para a próxima etapa, então, caminho particular. Mas aqui em Nova Londrina é esse desmame, né? A gente até brincava, é o berçário da congregação, né? Onde as jovens, elas entram pequeninas, né? Deixaram o mundo, eles são totalmente indefesas, que vão aprender, né, a começar esse caminho da vida religiosa. E sabendo que tudo é discernimento, né? A jovem, ela é livre para qualquer momento chegar, irmã, eu vejo que não é para mim, eu quero retornar para a casa dos meus pais, né? Aí, quando vai, né, viver essa experiência, o tempo que Deus permitiu, não, eu quero aprofundar mais esse discernimento, eu sinto Deus me chamando, vai para o postulantado, né? É quando ela ali aprofunda também o conhecimento da congregação, né? Mas não é um conhecimento totalmente profundo, porque se Deus revelar tudo, a pessoa não dá conta, né? Então Deus, ele vai de acordo com a capacidade da pessoa e o tempo, a etapa de formação, que é lá em Várzea Grande, né, onde nós temos um convento que foi inaugurado, né, o novo convento o ano passado, com a graça de Deus, né, um presente de Deus para nós, um pedacinho do céu ali. E ali a jovem, mas só que ao mesmo tempo que ela está se conhecendo Deus, ela está na missão já, na catequese, naquilo que é próprio de nós, irmãos agostinianos, que é a educação. Né? Nossa missão, o nosso apostolado é levar as almas, principalmente das crianças e dos jovens, para Deus. Através da formação espiritual, da formação intelectual, da formação da educação mesmo do jovem, né? E da criança. Aí, nesse tempo, a jovem, ela se conhece a Deus e um pouquinho da congregação e ali na missão, né? Doando a vida já, no pouquinho que ela pode no caminho dela. Passado esse tempo, que pode ser de, no mínimo, 3 anos, né? Do aspirantado para postulantado, ela vai para o noviciado. Que aí, quem quiser entrar no nosso site, depois a gente passa o link aqui certinho pro Eduardo para estar postando, ali tem as fotos também, que muda a roupa. A noviça, né, como eu acho que esse termo é muito comum, principalmente por conta dos filmes, né, a noviça, ela já muda as vestes, né, porque ali ela começa a pertencer à vida da congregação. É tanto que esse ano é reclusa, ela vai aprofundar nossa regra de vida, né, as nossas constituições, porque tudo tem uma ordem, né? Eu não vou ser uma irmã agostiniana do jeito que eu penso, não. É um carisma que Deus inspirou para a nossa amada fundadora há 196 anos atrás, e esse carisma é vivo. Então, tem um modo de eu viver e de eu rezar com isso. E a noviça, ela é aprofundada nisso. É um ano mais intenso, tanto que quando a gente entra no noviciado, a gente não quer sair, né? Porque é um deleite em Deus, né? Aquela vida de clausura mesmo, que é eu e Deus, né? Guardada da missão. Porque primeiro, para irmos para a missão levar Jesus, a gente tem que ter intimidade com ele. E o noviciado é isso, né? Eu aprendo a ter essa intimidade com aquele que vai ser meu esposo para ir em missão, né? Aí é o processo de sair do noviciado para os primeiros votos, né? Eu conheci o meu esposo de forma íntima, né? Aquele que vai ser meu esposo, e ele me conhece de forma íntima também, e agora eu me decido, quero ser esposa.
que é a profissão dos votos, de pobreza, castidade e obediência, né? Eu até ouvi o padre Paulo Ricardo esses dias, ele falava um pouco da vida religiosa, que é essa radicalidade do batismo, né? Eu vivo aquilo que todos os cristãos, todos os católicos batizados são chamados a viver, só que de uma forma radical, né? Eu combato a idolatria de colocar as pessoas no lugar de Deus, de colocar a mim mesma no lugar de Deus, ou as coisas, através dos votos religiosos, né? Então, somos pobres, não temos nada, dizer, eu tenho um tal dinheiro, eu tenho uma herança, eu tenho uma casa, não, né? É tanto que a gente não tem lugar. Se Deus me manda, vamos lá para a África, vamos com Deus, né? Confiando. Eu não coloco pessoas no lugar de Deus. O meu único esposo é Cristo, mas através dele eu amo aqueles que Deus colocou na minha vida, né? Que é o desejar o céu para as almas, né? É esse amor em Deus, é o amor que o mundo não prega mais, né? Só tem aquele amor sensual, aquele amor de posse. Não, nós, através da vida religiosa, mostramos, é possível, né? Eu ter um único esposo, que é Cristo, e amar a todos, né? É tanto que temos filhos espirituais, né? Famílias confiadas a nós através da oração, por esse amor sobrenatural. E o voto de obediência, que é sempre a vontade de Deus acima da minha, né? Nossa, se me perguntasse, irmã, que lugar a senhora gostaria de estar? Na casa dos meus pais, né? Lá em Cuiabá, que é quentinho, com pessoas que eu conheço. Mas Deus me chama a estar em missão. Então, aí esse é o caminho, né? De cada etapa. E aí, só que em discernimento, né? Por isso que quando professa os votos, renova a cada ano, na mesma data que professou, para olhar, nossa, agora eu sou irmã, estou com hábito, com véu, sou mais responsável, tenho mais missão e vou vivendo. É isso mesmo que Deus me chama? Pode acontecer de alguma irmã que está nos votos temporários chegar num determinado momento da sua vida e falar, não é isso que eu quero para mim, né? E sair. Então a igreja ela é muito prudente nisso, até professar os votos perpétuos, que aí é para a vida toda. Essa aliança com o esposo crucificado, que a gente até brinca, né? No casamento fala que até a morte os separe. E o nosso é que até a morte os una. Porque quando morrermos, teremos essa união definitiva com Cristo. E depois de Cuiabá, Cuiabá vai para Paranaíba. Só que quando professa que é irmã, aí é de onde Deus mandar, né? Paranaíba é a casa, assim, que a jovem, quando ela está na formação do juniorato, que é os primeiros votos, ela passa um tempo em Paranaíba, mas aí vai para a missão, né? A comunidade que precisar, inclusive pedimos orações, as nossas irmãs estão lá no Recife para fazer um encontro vocacional, né? Deus está nos chamando para o Nordeste, onde a gente ainda não tem casa, então estamos ali, né? Onde Deus mandar, a gente está indo. E tem idade mínima, máxima? Aquela senhora que já é viúva, ela poderia ir para o convento? Como que funciona? Então, um requisito, né, para entrar é com ensino médio completo para jovem, e a partir de 17 anos, 18, até no máximo 30 anos. Né? Então, esse é o nosso requisito. Então, as irmãs que acompanham, né, vai analisar, né, se uma pessoa já é mais velha, mais madura, né, tem que analisar como foi. Né? Então, tem toda uma prudência ali para poder estar entrando. Na nossa congregação, não aceitamos viúvas, né? Tem outras congregações com outros carismas que acolhem, né, senhoras, né, viúvas. Na nossa, não. Tem até uma pergunta aqui. Mulher que já teve filhos, eu não acredito que não. Se pode entrar. É delicadíssimo. Cadê a nossa madre superior? Então, assim, é até uma coisa muito natural para nós, né? Mas por conta da idade, aquilo que é próprio de nós, irmãs agostinianas, se pode até 30 anos. Isso está nas nossas constituições, né? E nesse período, por exemplo, a mulher que ela tem filho, ela tem uma responsabilidade ali, uma missão que Deus confiou a ela, que é ser mãe, né? E mãe não só espiritual, mas de forma biológica. Então, aquela criança, ela depende da mãe, né? Então, tanto que a gente vê tanto na vida dos padres e das outras congregações que acolhem viúvas, precisa-se ter uma autorização dos filhos para entrarem, né? Tanto um homem que ele sente o chamado à vida sacerdotal e ele já tem uma família, né? É casado. Eu conheço histórias de padres que são viúvos, os filhos são maiores de idade e com autorização eles, né? Sentindo o chamado, eles foram tiveram autorização dos filhos para
aprofundarem e caminharem na vocação sacerdotal, na vida religiosa também. Então, se uma jovem, vamos supor uma jovem de 18 anos, que é mãe, tem um filhinho de 1 ano, fala, irmão, eu quero entrar no convento, né? De primeira, não, porque aquela criança que foi a bênção de Deus na vida dela, independente da situação, como que se deu ali, né? Mas é uma criança, uma alma que depende dela, tanto desse sustento material quanto espiritual. Então seria até um pecado grave, né? Deixar aquela criança para entrar no convento. Então por isso que a jovem, até os 30 anos, se for mãe, difícil, eu acho que até é uma coisa impossível entrar, por conta da missão que ela foi chamada por Deus ali. Né? Seria o quê? Fazer a vontade dela e não a de Deus. Né? Ontem eu perguntava para o Frei como é que funcionava a hierarquia, né, dentro dos Frei agostinianos. E como funciona nas irmãs? Como que é? Então, nós temos primeiramente uma madre, que é a geral, né, ela se encontra lá em Roma, então é a casa-mãe, né, de toda a congregação. Então ela foi eleita a madre geral. Depois vem madres provinciais, porque a nossa congregação tem 2 províncias. Então tem a província da Itália e a província de Malta. Então, da parte de Malta e de alguns países ao qual está o Brasil, é uma madre. E também da Itália, que tem a África, outros países, é outra madre provincial. Então, eu estou descendo a hierarquia, a geral, as provinciais. E depois, aqui no Brasil, tem uma madre que se chama delegada, que ela é responsável por todas as casas do Brasil. Né? Então, é ali a nossa mãe maior aqui no Brasil. Depois, em cada casa, tem uma madre local. Né? Então, aqui nós temos a irmã Luana, que está como responsável da comunidade, a nossa superiora. Então, assim, a gente tem a obediência a ela, como também a obediência à madre provincial e à madre geral. Então, essa é a hierarquia básica, assim, da nossa congregação. Eu ia completar que aí vem também a hierarquia dos votos, né? Porque às vezes, por exemplo, tem uma irmã que tem 30 anos, mas ela está já há 20, vamos supor, há 20 anos na congregação. E outra que tem 40 e ela está há 10 anos na congregação. Então, tem essa diferença de tempo, né? Também por conta da profissão religiosa. Né? Então, segue-se essa hierarquia até mais nova. Então, tudo na nossa vida, como Deus ele pensou em tudo, tem uma ordem. Né? Sempre estaremos submissas a alguém. Até a Madre Geral, ela é submissa a Deus, né, para estar nos conduzindo. E nas nossas comunidades também. É tanto que é tão bonito, partilhando uma coisinha, quando a gente sai de casa, a gente tem que pedir bênção para a Madre. Fala, Madre, estou indo em tal lugar. Chegando, Madre, cheguei, sua bênção. Né? Se a Madre não está, a irmã mais velha da casa. Né? Porque a nossa vida existe uma comunhão, uma ordem que Deus já colocou desde toda a eternidade ali, para vivermos também o nosso voto de obediência. Certo. Nós temos uma pergunta aqui no Face, do Alisson Alcântara. No caso da morte, né, da Madre Superiora, como é nomeada a outra? Como a gente falava da Madre, ela tem, né, a palavra, né, então ela tem um poder ali para estar nos conduzindo, primeiramente ouvindo a Deus, né, nunca vai ser por si mesma, mas tem um conselho. Então a Madre ela nunca decide uma coisa sozinha. Ela pode, ela tem autoridade para isso. Mas como a gente falava desde o início, né, a igreja nos ensina a sermos prudentes, né, também sermos obedientes a Deus. E a gente precisa também das irmãs, né, para poder enxergar, a gente precisa da ajuda da outra. Então nós também temos esse conselho, né? Então a Madre morreu, então é necessário outra Madre também para ocupar o lugar dela. Então reúne o conselho, né, pode ficar um tempo sem, se não tiver nenhuma irmã preparada, né, para ser madre, e ali no conselho vai ser escolhida uma irmã. Lógico que tem os requisitos, né? Então tem que ser uma irmã de votos perpétuos. Eu não posso ser madre, né? Eu sou juniora. E eu acho que, se não me engano, 5 anos depois de perpétua. Pode ser madre local. Né? Mas tudo entre uma reunião, né? É algo que não é assim decidido de uma hora para outra. Né? Vai ser rezado e tal para escolher uma madre. Eu não sei se vocês podem falar, né, irmãs? Mas assim, como é a eleição, a escolha, né, das madres? E assim, se uma irmã hoje é madre, amanhã ela já, depois de um certo período, ela já não é mais madre, entra outra pessoa, e aí ela, como que funciona essa questão? Bom, é que como a irmã Carla foi descendo a hierarquia, então para cada posto de madre existe uma forma de eleição. O primeiro e o comum em todos é que é através do Espírito Santo. Né? É uma coisa que nós vivemos isso, a nossa congregação está viva há tantos anos porque é o Espírito Santo que nos conduz. Né? Então, para a escolha, se pede o Espírito Santo. No caso da Madre Geral, tem todo
me fugiu o nome agora, mas tem o capítulo geral, que são reunidas algumas irmãs de todos os países, e ali acontece uma votação. Até que se chegue uma quantidade de votos incomuns para ser eleita aquela madre geral. O capítulo é como se fosse um concílio que tem dos bispos. Exatamente, né? E ali onde as irmãs elas participam de um retiro antes, são representantes de todos os países, onde tem a nossa congregação, as nossas comunidades, né? E elas se preparam e, através do Espírito Santo, elas voltam também. E aí tem os requisitos, né? Aquilo que são tempos de votos perpétuos, aí as capacidades também de cada irmã, que não adianta eu colocar uma irmã que Deus não deu esse dom para ela, né? Isso seria até causar um sofrimento maior, né, para aquela irmã. Então, tudo isso é muito bem rezado e decidido. Isso para a madre geral e provincial. Para as madres locais, e no caso da nossa madre delegada também, podemos dizer que é um voto de confiança. As superiores maiores, elas rezam, conhecem a realidade de como está o país, e ali elas, através da oração também, vêm e escolhem uma. Confiam a ela essa responsabilidade de ser a madre delegada e as madres locais. Então, nesse caso, não tem uma eleição, né, mas um discernimento ali entre aquelas que estão no conselho mais à frente. E no caso, quando ela, depois que ela hoje depois não continua dentro da ordem? Sim, isso que é bonito, porque madre não é para sempre, né? Pode acontecer de uma irmã, mas no início ela foi irmã, né, para ser madre. Então, por exemplo, né, nós temos uma irmã que estava há tanto tempo como madre delegada do Brasil, né? Então, esse ano, né, nós temos uma nova madre delegada. Então, hoje ela é irmã. Então, nós não a chamamos mais de madre, lutamos, né, porque tem um costume, né, sempre chamar de madre depois de tantos anos, e ela é uma irmã como nós, né, de votos perpétuos, mais velha que nós, mas aí volta, assim, a ser irmã, né, o estado de irmã, naturalmente, ali na comunidade, que pode ser transferida para outros lugares também, ser confiada outras missões a ela também. Então, não é para sempre madre, né, uma hora deixa de ser. Senhoras poderiam falar um pouquinho para a gente sobre a história da madre fundadora? Sim, a gente trouxe aqui o quadrinho dela, né? Então, ela se chama, né, Madre Teresa Spinelli, né? Maria Teresa Spinelli. Hoje ela é venerável, né? Está em processo para beatificação. Então, ela fundou a nossa congregação, né? A nossa primeira irmã. Ela nasceu lá em Frosinone, né? Na Itália, no ano de 1789. Então, já tem muitos anos atrás. E ela veio de uma família muito católica, muito piedosa. Desde criança, ela tinha no coração dela um desejo de amar a Deus acima de todas as coisas, né, de viver uma vida voltada para Deus, né? E aí, ela, por conta de uma crise financeira naquele tempo ali na cidade, os pais aconselharam ela a casar, porque também antigamente era assim, né? E os pais escolhiam, né, o esposo, né, para a mulher ali, e também para ajudar a questão financeira que eles estavam passando, né? Então, ela casando com alguém, isso poderia contribuir ali para eles. Então, ela aceitou, né, na humildade dela, a se submeter a isso, né? Então, ela casou. E depois de 3 meses ela ficou grávida, ela teve uma filha, mas o esposo dela, ele era violento, né, meio agressivo. Então, assim, ele bebia muito, ela em nenhum momento quis abandoná-lo, deixá-lo. Ela sofria ali em silêncio, rezando, unida a Jesus. Mas aí chegou um certo momento que não deu mais. Ele tentou agredi-la, né, ele tirou ela de casa e de repente apareceu uma alma, assim, um vulto de um homem que ele se assustou. Nossa, alguém está aqui me vendo, né? Então deixa eu parar com isso. E aí ele parou, ali aquele momento de agredir ela, ele não gostava que ela rezava, então ele não suportava aquilo. E aí ele fugiu, né? Então, assim, ela é muito devota às almas do purgatório. Então, ela rezava também pelas almas do purgatório. Então, nós cremos que ali foi uma alma que Deus enviou, né, para que não acontecesse nada de mal com ela. E aí, depois disso, ela voltou para a casa dos pais, né, já ali idosos, necessitando ali da presença dela. Ela cuidou dos pais e precisava de um emprego, porque agora tinha uma filha também para cuidar, né, não somente os pais. E ela começou a trabalhar numa família de doméstica, mas também essa família tinha uma criança, né, ela ensinava ali a criança. E nisso ela sempre, como eu falava antes, né, esse desejo de amar a Deus acima de todas as coisas. E ela sempre buscou o amor extraordinário, né, que é o nosso Senhor. Então ela foi ali trabalhando, né, ajudando os pais. Depois veio a morte dos seus pais, né, a filha dela foi crescendo. E só que ela também tinha uma alegria de poder dar a vida dela ali ajudando as crianças, né? Então ela cuidando dessa menina, ela foi ensinando e houve um convite, né, para ela poder iniciar uma escola feminina, que antigamente era separado, né, a escola masculina, né, para os meninos e a feminina para as meninas. Então o prefeito da cidade
chamou ela para iniciar essa escola, né, para estar ali ajudando. E ela foi também sempre em oração, né, escutando a voz de Deus. E ali ela começou, né, na escola, ensinando as crianças, dando catequese, também ensinava muitos bordados, né, o catecismo também. Mas ali uma mulher é uma mulher virtuosa, né? Então ela teve esse olhar para todos. E aí, então, a madre fundadora, ela começou a sua missão, né, de salvar almas. Ela começou ali o seu processo de santificação, unida à vontade de Deus ali na escola. Mas nesse desejo tão grande de ser toda de Jesus, de estar ali com o Senhor, aí ela, depois da escola, ela iniciou a congregação, né, com mais outras irmãs. Então, foi um pouquinho da história dela. Ela realmente sofreu muito, né, sempre esteve unida a Jesus crucificado, mas tinha esse amor muito grande por ele, né? Então ela conseguia sempre enxergar a vontade de Deus. Então ela foi muito provada, né? Então ali ela se submeteu ao casamento, não deu certo, então ela sofreu muito. Então hoje nós olhamos para tantas realidades, nós enxergamos também a madre fundadora, né? Então ela passou por muitas tribulações, mas foi capaz de fundar uma congregação, né? Então foi capaz de dar ali a sua vida em meio aos sofrimentos. Que bonito, né? A história dela. Então, assim, é uma pergunta que eu quero fazer agora. Talvez seja, né, até já por esse carisma da irmã, da madre fundadora, mas as irmãs agostinianas, não sei se é porque eu tenho uma certa proximidade, mas as irmãs agostinianas têm uma felicidade muito espontânea, muito boa. É muito gostoso estar perto de vocês, assim, sabe? Além de quando a gente visita a casa de vocês, né, a sentir a presença de Deus, isso é notável. Ao que se dá essa felicidade? Da onde que vem essa alegria? É constante ver as meninas são muito alegres, são muito assim, principalmente você, menina que está assistindo, que às vezes vive triste, conheçam as irmãs agostinianas, porque é uma coisa assim maravilhosa. Bom, eu vou responder com uma frase da nossa madre fundadora que ela dizia que fazer a vontade do meu Senhor, essa é a minha alegria. Né? Então, eu digo que a irmã Carla partilhou isso, eu também. O que me atraiu quando eu vi as irmãs foi a alegria delas, né? E quando a gente entra no convento para fazer uma experiência, né, ou até professa os votos ali, e vê que essa alegria não é alguém que nos impõe, é alguém que a gente encontra, que é o próprio Cristo, né? Então, eu lembro no início, eu pensava, nossa, eu estou numa casa que eu não conheço ninguém, uma jovem de cada estado, eu tenho uma madre que eu não sei de onde né? É tudo novo para mim, não tem aquela familiaridade, mas todas estão ali unidas por causa de Cristo, né? Foram chamadas por Deus e estão ali por causa dele. E isso é o motivo da alegria, né? Temos sofrimentos? Muitos. Existem irmãs doentes, né? Deus nos presenteia com as enfermidades, né? Acolhemos também o sofrimento dos outros que nos procuram, né? Acolhemos os sofrimentos dos sacerdotes, rezando por eles, né? A nossa vida é uma vida corrida e atribulada, mas tudo isso aos pés de Jesus. Né? Então, quando realmente nos sentimos que somos incapazes, está pesado demais, encontramos nele o nosso descanso. E essa é a nossa alegria. Né? Estamos sorrindo? Sim. Estamos sofrendo? Sim. Tudo em Cristo. Né? Ele é a causa da nossa alegria. Irmã, e assim, a senhora, falando em sofrimento, né? As irmãs, para se manterem, né? É bom isso também para as pessoas, né? Às vezes que estão nos assistindo, porque não as irmãs agostinianas não é como, por exemplo, os padres, né, que trabalham, que tem, né, exercem na paróquia a função de padre, às vezes recebe ali, né, o salário para se manter, para atender todo mundo, está fixo ali. Mas e as irmãs? Como que é para se manterem? Como que é? Eu sei que é providência de Deus, né? Mas como que as irmãs buscam isso para se manter? Então, muitos até falam, nossa, irmãos, vem dinheiro de Roma para a senhora? Não vem. Vem a providência de Deus, né? A nossa congregação, há tantos anos, né, quase 200 anos, ela existe, e a nossa missão é com escolas, né? Então, temos escolas particulares e temos escolas públicas, né? No Brasil, não é tanto essa nossa realidade por conta burocrática e tudo mais, né? Fora, tem as nossas grandes escolas também, principalmente em Malta. Mas aqui no Brasil, o que nos sustenta?
a caridade das pessoas, né? Por isso que vocês vão ver, a irmã está oferecendo rifa, está oferecendo tal promoção, né? Aqui em Nova Londrina a gente tem a nossa padaria, né? Fazemos os pães, bolos, que é para ajudar no sustento material da casa, né? E o interessante é que Deus nos permite viver essa confiança nele, material, né? Porque a gente tem que pagar a água, tem que pagar a luz, tudo que uma família tem de gasto, a gente tem e um pouquinho maior, porque bem a casa maior, é grande, né? Bem maior. Somos em 12, então isso exige mais. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos a vida de pobreza com o que é necessário. E quando nos falta algo, Deus manda. Partilhando uma coisa assim um pouco engraçada, eu gosto muito de leite em pó. Aí, quando eu morava em Paranaíba, acabou o leite. A gente, lá é região de muita fazenda, né? Acabou o leite. Aí, eu, com outra irmã responsável da despensa, fomos a Jesus, né? Nos ajude, mande alguma doação. Chegou uma caixa de leite em pó. Olha só. Porque Jesus sabia que eu gostava do leite em pó, né? São pequenos detalhes, mas nós vivemos dessa providência, né? Famílias nos ajudam, né? Tem aquelas da menção que dão uma carne de porco, outro que dão um pouco de arroz. Tem senhorinhas, os mais simples são os que doam mais, né? Que rezam o terço e recado, irmã, conseguir um sacolão para as senhoras, né? Os nossos eventos com esse intuito de sustentar a casa materialmente, para que assim possamos caminhar também espiritualmente, né? Mas isso também é uma permissão de Deus para vivermos a pobreza com pouco e ajudar os nossos irmãos. Por exemplo, aqui em Nova Londrina, como vocês já sabem, né? A gente mora na saída da cidade. Sim. Onde tem vários bares, lugares que os jovens se perdem mesmo, né? Casas de prostituição, venda de drogas. E é ali onde eles buscam refúgio, né? Chega assim, tocar, irmã, eu queria só um prato de comida. E é o que Deus não nos deixa faltar, né? Levamos a comida para aquele jovem, para aquela jovem que precisa, com o amor de Deus, né? Não criticamos, mas é bonito de ver, né? Que aquela jovem sorri, né? Que aquele jovem que fala assim, irmão, tô com a minha vida acabada, mas eu sei que as senhoras não vão negar para mim. Então, vivemos essa providência, que vem materialmente, mas também espiritualmente. Sim, eu já vi isso várias vezes, várias pessoas, e é bonito demais, porque elas vivem na providência e nunca se guarda para si, entendeu? Para não faltar. Não, as pessoas chegam lá e eu sei que vocês ajudam muito mais pessoas, famílias que estão passando por necessidade, vocês tiram de lá para ajudar, né? É muito bonito. Por isso, você que está nos assistindo, que queira ajudar as irmãs agostinianas, né, pode estar procurando a gente, pode estar procurando lá em Nova Londrina, na saída de Nova Londrina, você que queira doar, você que é fazendeiro e quer doar um boi para elas terem carne, para se fartar. A gente né, ri, mas assim, é pela providência mesmo, não, né? Vivendo, às vezes, passando por aquelas necessidades, né? Às vezes se privando, mas se você pode ajudar, procure as irmãs para estar ajudando, né? Irmã, então assim, a gente tem tempo ainda, né? Tem? Sobrando? Nós vamos levar as irmãs aqui hoje, nós vamos... Tem uma pergunta aqui, que a pessoa pergunta, que a organização passou pra gente, né? Por que as freiras têm que cortar o cabelo? Nossa, irmã. Não sei como, mas descobriram que as irmãs estão com o cabelo cortado. Principalmente aqui na Nova Londrina, né? Que tem as jovens aspirantes, que todas com cabelo curtinho, né? Então, o sentido é assim, o cabelo, né, para a mulher é algo belo, né? Então, a mulher, ela se dedica ali para manter o cabelo, né? Então, é algo que é apresentado, assim, também na mulher. E um pouco, o cabelo traz também a vaidade, e eu preciso ter um cuidado com o cabelo, né? Então, essa renúncia de cortar o cabelo para entrar no convento é também deixar isso, essa vaidade, né? Então, aquilo que eu preciso estar gastando tempo ali para manter, né, o meu cabelo bem, bonito, gastando ali com a beleza, né? Então, algo de renúncia, né, do cabelo. Mas por conta de deixar a vaidade, né? Então, é algo que também, o senhor falou do cabelo, né, aí na pergunta, mas, por exemplo, nós usamos um hábito, é uma roupa diferente, né? Então, é algo que nós somos separadas do mundo, né? Então, também o ato de ter que cortar o cabelo é isso. Então, já é um processo que eu vou iniciando. Eu vou renunciar a isso, né? Se ele é liso ou é cacheado, não importa, né? Aos poucos eu vou me desapegando, né, do cabelo, que é algo que para a mulher, né, para manter bem bonito, ela se dedica ali, né, com o cabelo. É o charme da mulher, né? Então, é nesse sentido da renúncia, né, para que realmente não seja um empecilho, né, para mim viver livremente para Deus. Mas algo que eu posso simplesmente cortar,
né? Vou cortando ali aos poucos, né? Diminuindo o tamanho do cabelo. Certo. E aproveitando, eu fiz essa pergunta ontem também para o Frei, sobre o hábito. Falar sobre o hábito de vocês, né? O que significa e tudo. Então, o nosso hábito, o oficial, ele é preto, né? Como ali também na imagem da fundadora, né? Está preto. Mas como nós estamos aqui num país de missão, né? Então, as irmãs, quando chegaram aqui, elas começaram a usar o cinza. Então, muitas vezes vocês vão encontrar as irmãs de cinza. E nem sempre é a mesma cor, né? Então, a gente tem muitos tons de cinza. Mas é porque não encontram o mesmo tecido, né? Então, nós estamos aqui no Paraná, tem outras irmãs em São Paulo, outras lá em Mato Grosso, então não vai encontrar o mesmo tom. Então, tem essa diversidade de cinza. E aí o nosso hábito, ele tem um avental, que hoje está frio, né? Então não dá para ver perfeitamente. Mas tem um avental que significa o servir, né? Então nós somos irmãs agostinianas, servas de Jesus e Maria. Então a minha missão é servir, né? Estou aqui para servir a igreja. Então esse avental significa isso. Né? Então, o véu, né, o guardar, né, o cabelo, então é algo que é mais reservado. E o hábito é isso, esse sentido da separação. Nós somos separadas do mundo. Né? Então, é de manga comprida, né, é folgado, então é algo que vai realmente viver ali guardada para Cristo. Né? Então, não vai chamar a atenção. Eu vou evangelizar com o hábito, né? Essa é a missão dele, evangelizar. Né? Então, as pessoas vão olhar para uma freira e falar, nossa, existe Deus, né? Ela está ali servindo a Deus. Então, o nosso hábito também é isso, é para ser um sinal em meio a este mundo. Né? Então, como a nossa vida é ativa, então a gente sempre está numa missão, né? Está passando, as irmãs têm que fazer compras, as irmãs também têm uma vida natural como as outras pessoas. Então, nossa, encontrar uma freira, ver ali o hábito, é esse significado, né? Ela é uma serva de Deus, né? Ela está ali para servir a Deus, ela foi separada, ela é diferente, né? Então, não é como as outras pessoas, né? Então, significa isso. Nós temos também uma corrente que nós trazemos, né? As irmãs, quando é noviça, já recebe a corrente. Então, aqui, né, tem uma cruz, né, para simbolizar que somos esposa de Cristo, Cristo crucificado, e um coração com uma flecha, a palavra aqui, a Bíblia aberta, e esse coração está em chamas, porque como nós somos também agostinianos, então somos filhas de Santo Agostinho, e ele viveu essa experiência, então aqui também se deu o ápice da conversão dele, né? Então o coração dele foi abrasado pela palavra de Deus, né? Então isso também faz parte do nosso hábito, trazer essa corrente. As irmãs perpétuas, né, depois da profissão, elas recebem, na profissão, elas recebem uma aliança na mão direita, né? Então eu ainda não tenho porque eu não sou perpétua, então também faz parte do nosso hábito, de tudo aquilo que nós temos, né? Ô, irmã, assim como a gente perguntou também, até para o bispo, houve momentos nesta caminhada até hoje que as senhoras pensaram em desistir, em sair? Houve algum momento de crise? Eu vou confessar que a irmã Carla ouviu isso nos vídeos anteriores, né? Só do Frei, que aí eu falei pra irmã. Aí eu pensei, eu rezando, falei, será que vão me fazer essa pergunta? Bom, pra mim, eu rezei, foi uma coisa que eu revisei, Jesus me ajuda se me perguntarem, né? Dúvida, eu nunca tive, né? Desde aquele momento, né, que foi, pra mim, o meu chamado foi muito claro por Deus, a experiência interior, né? Então, eu não tive dúvida no caminho, né? Teve altos e baixos, sim. Foi difícil em alguns momentos, sim. Só que teve um momento que eu achava que era algo maior que me tiraria da congregação. Foi quando a minha mãe, tem 3 anos que ela faleceu de câncer, e quando agravou o câncer, eu já era irmã, e pude ir lá para Cuiabá cuidar dela. Né? E foi bem no auge da pandemia, né? Aquela coisa que ninguém sabia como era. E sendo religiosa, a minha casa é o convento. Então, eu recebi uma autorização da congregação para poder ficar com ela, ajudando ali nos cuidados. Só que os médicos, né, tinham dado o diagnóstico que não tinha cura, não tinha mais o que a medicina fazer. E eu sabia que era cuidar dela aqueles últimos momentos. Só que não sabíamos por quanto tempo. Até que chegou um momento que eu ali com a minha mãe, né, a minha irmã, e me veio aquela dúvida, minha mãe ficar ali naquela cama por anos, eu não vou poder ficar aqui, porque eu sou uma religiosa, né? E a minha vida é para a missão. A congregação está dando esse tempo, mas se ficar mais tempo, né, eu não vou ter. E eu pensei, olhava a minha mãe naquele estado, que já não andava mais, né, com a doença já bem avançada, para minha irmã que não daria conta de cuidar dela sozinha, para o meu pai também. E dentro de mim eu falei, meu Jesus, é minha mãe. E eu aprendi muito no convento, eu aprendi a cozinhar, passar, limpar, cuidar de alguém, né, e a desejar o céu para a pessoa. Então eu posso fazer isso pela minha mãe, só que eu vou ter que sair do convento. Isso eu pensando dentro de mim.
E até que eu cheguei perto da minha mãe muito consciente, né? Para ela foi muito difícil a minha entrada no convento, mas ela nunca proibiu, sofreu muito, mas estava ali, junto comigo. Aí eu falei, mãe, a senhora tá vendo toda a situação, nós duas chorando já, né? A doença está agravando, não sabemos quanto tempo a senhora vai ficar aí e nem quanto tempo eu vou poder ficar aqui. A senhora quer que eu saia do convento para vir cuidar da senhora? E eu estava decidida, se ela falasse, vem, eu sabia que era minha vocação, mas eu iria ficar ali com ela. Aí foi quando ela olhou profundamente para mim e falou assim, não, minha filha, você vai ser muito mais valiosa para mim no convento do que aqui. Ali, né, eu aceitei de uma forma plena, no sentido assim, é a minha vocação e é assim que eu vou ajudar a salvar minha mãe. E ela também, né? Ali eu tive a alegria de ver que ela aceitou a minha vocação num sentido sobrenatural, né? Que ela tinha uma filha ali não só mais como filha, mas como religiosa. E ali eu pude acompanhá-la até os últimos dias, né? Com a graça de Deus, da sua misericórdia. O meu coração é consolado com a certeza do céu, para minha mãe, que ela teve todos os sacramentos, sempre tinha uma religiosa do lado dela rezando, então ali foi o único momento que eu pensei em desistir por causa dela, achando que seria um bem maior, onde Deus me mostrou que o bem maior é Ele nas almas, né? É o céu para as almas, né? Então, para mim foi um tempo de purificação e de saber que Deus, Ele não nos falta nunca, né? Às vezes, humanamente, que a gente pensa que vai perder o sustento, né? Ou que vai poder fazer algo com as próprias mãos, ele vem e se mostra, sou eu que estou cuidando de tudo, e sou eu que faço. Então, para mim, foi esse momento de experimentar da misericórdia de Deus, saber que Ele está cuidando, né? Hoje, meu pai está lá, no Mato Grosso, minha irmã também, sofrendo, tem as limitações, dificuldades, mas eu sei que Deus está cuidando, né? E o que me sustenta na minha vocação hoje é essa certeza, né? Não estamos sozinhos. Que bonito, que bonito. E a irmã? Então, eu nunca pensei em desistir, né? Graças a Deus. Já passei por momentos difíceis, principalmente antes de professar. Né? Então, com a dificuldade ali de viver a vida comunitária, porque nós vivemos a vida comum. Né? Então, eu estou ali na casa, onde eu sou chamada a amar todas, que a minha vida é um dom. Né? Então, é um dom quando eu estive ali com os meus, na minha família, agora é um dom na congregação, na minha comunidade. Então, às vezes, eu encontrar uma dificuldade ali de conseguir viver e me cobrando, não, eu tenho que dar conta, né? Deus escolheu isso para mim, eu já vou professar, eu tenho que conseguir viver aquilo que as irmãs vivem. Então, assim, às vezes eu passava por momentos difíceis de pensar que eu não ia dar conta, mas eu sempre venho consolando e confirmando, que a gente vê que não é mais somente eu que faço, mas é Deus que faz por mim. Né? Então, mas a gente, graças a Deus, tem todo um apoio. Nós temos uma formadora que nos acompanha, que vai nos ajudar a enxergar, né? A voltar a olhar para Deus e não desesperar, pensar, não, eu tenho que sair, não é para mim, bastou até aqui. Mas graças a Deus eu nunca pensei em desistir, né? Sempre com a alegria de poder corresponder à vontade de Deus. Né? Estando aqui em Nova Londrina, eu lembro muito da minha entrada, que eu entrei super feliz. Então isso me mantém. Tipo, me faz feliz ser de Cristo, né? Me faz feliz estar aqui gastando a minha vida por amor a Ele. Então, dificuldade sempre iremos encontrar, como a irmã falou da vida missionária, né? Então, às vezes eu estou aqui, eu estou em outro lugar, chegando lá é outra realidade. São outras pessoas, outras paróquias. Eu posso encontrar dificuldade, falar, meu Deus, como que faz, né? Então, ter a paciência, mas não chegar ao ponto de desesperar. Então, graças a Deus, eu nunca pensei em desistir, não me vejo em outro lugar, a não ser como esposa de Cristo, né? Então, irmã, e a senhora tocou assim num assunto que eu queria... Como que é a vivência entre... Logo entrou em Nova Londrina, que vem gente lá do Rio de Janeiro, Capilar, com aquele tutá que estava esses tempos aí. Vem pessoas lá da Amazônia, vem pessoas lá do Rio Grande do Sul. Como que é esse primeiro contato? Até para as meninas que estiverem assistindo, que têm vontade, né, de entrar, como que é? Então, porque já no acompanhamento a gente vai conhecendo um pouquinho como é as irmãs agostinianas, né? Então a gente traz o nome agostinianas por causa de Santo Agostinho. Então a nossa espiritualidade é um só coração e uma só alma, que a nossa vida é um dom para o outro, né? Então a gente vive uma vida comum, né? Por isso convento, né, está ali vivendo essa vida comum. Mas quando a gente entra, é um pouco diferente, porque eu estou lá na minha família com 3 irmãos, minha mãe. Então, é uma família pequena. Agora, entrar numa casa com muitas meninas, como o senhor falava, né? Cada um de um lugar, com uma cultura diferente, com jeito de falar diferente, com comportamento diferente. Aí tem outras irmãs na casa que já são freiras, tem uma madre, né? Que eu vou obedecê-la, vou aprender a amá-la, a ouvir ela, né? Que é mais velha. Então, é bem diferente no início. Mas quando a gente entra com o coração aberto, Deus vai dando a graça de viver aquilo.
né? Porque se ele pede, ele vai dar a graça para viver. Mas a gente valoriza muito isso que é a vida comum, como lá em Atos dos Apóstolos. Então, os primeiros cristãos, eles viveram assim, entre eles tudo era um comum. Então, a minha vida não é para mim, mas é para outra, né? Então, nós temos muitos talentos, muitos dons, e tudo isso ali é partilhado. É lógico, pode haver um conflito, né? Nós somos mulheres, somos homens, né? Carne. A freira já não nasce santa, né? A gente vai aprendendo ali com as limitações, né? Tem que ter paciência, não vai dar um soco, não vai dar um murro, não. Mas conversa lá, irmã, eu não gostei disso, irmã, foi assim. Mas a gente aprende muito ali a buscar primeiramente o primeiro ideal, né, que é a santidade, né? Então nós entramos no convento com uma vida já de oração, um desejo de buscar Deus, né? Então eu não vou parar em mim, não vou parar na irmã que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, mas eu vou aprender ali a amar, né, e doar a minha vida, partilhando as minhas experiências, a minha história, né? Então cada uma tem uma história, né? Cada uma tem seu jeitinho, mas Deus vai nos unindo. É até engraçado que às vezes as pessoas chegam lá em casa e falam, meu Deus, mas parece que vocês são todas iguais, vocês rezam até iguais na capela. Cantam iguais, parece que tem o mesmo tom de voz, igual, e são diferentes, né? Então... E somos diferentes, né? Mas parece que há uma harmonia, que fala assim, meu Deus, parece que vocês são todas iguais, vocês falam no mesmo ritmo. É graça de Deus, né? Então, a nossa vida, quando a gente entende que não é para mim, mas é para quê, né? Então, isso é valioso. Então, a gente valoriza muito isso, a vida comum, os nossos momentos comunitários, a refeição, né? Todas ali na mesa, a espera, né? Então, eu não vou fazer só o que eu quero, né? Então, ali eu vou aprendendo, né? A me submeter, a olhar os momentos, a valorizar os momentos em família. Então, nós somos uma pequena igreja, né? Então, a gente vive essa familiaridade, né? De estarmos juntas, caminhando juntas, né? A gente precisa da outra, né? Como a irmã falava, né? De não estar sozinhos. A gente precisa do outro para que eu possa aprender, né? Amar, aprender do outro também. Eu não sei se vocês podem contar a rotina de vocês aqui em Nova Londrina, por exemplo, de como é? Eu acho que sim, é bem tranquilo assim, né? Bem tranquilo. Então a gente mora num pequeno sítio, né, por assim dizer, tem uma área verde bem grande. Mas como é uma casa de formação, o primeiro, né, objetivo ali é ajudar jovens nessa etapa de formação. Então a gente acorda bem cedinho, né, por assim dizer, umas 5 horas da manhã, para ter aquele momento de oração pessoal. Graças a Deus temos uma capela com o Santíssimo em casa, né? Que é o lugar do nosso repouso. Que a gente, todas as pessoas que chegam em casa, a gente fala, olha, vamos lá conhecer o dono da casa, né? Que é Jesus. Então tem a capela, cada uma tem o seu momento de oração pessoal, sua intimidade com Deus. Ali a jovem já começa a trilhar esse caminho de conhecer Jesus, né? Porque a gente só conhece alguém quando a gente olha para a pessoa e conhece as características da pessoa, sabe como que a pessoa é, o que a pessoa fala, né? Vamos lá, eu amo fulano de tal que mora lá em Rondônia, mas eu nunca vi. Como que eu posso amar? Né? Sem ter esse contato próximo, né? Então, desde a manhã, jovem, quando ela acorda, a gente até busca viver o silêncio, né? Porque o primeiro encontro é com Jesus, né? Na sua presença eucarística ali na capela. Aí tem a nossa oração comum, como a irmã Carla falava, é muito valioso para a nossa vida comunitária. Irmos para o céu juntas. E para isso a gente tem que rezar junto, fazer as alimentações junto, tudo vivermos juntas, né? Tanto que se uma tá com dor no dedão do pé, tem que falar para a superiora, né? Ou a gente conhece, nossa, olha, aquela ali tá triste hoje porque tá com dor, eu sei o motivo, né? Então essa é aquela vida que a gente partilha as dores e as alegrias, né? Eu não vivo sozinho, não tenho o meu quarto, né? Não faço a minha vontade, não. Né, eu estou com a outra, né? Vamos juntas para o céu. Então, tem a nossa oração comum, que é a oração da liturgia das horas, né? Na parte da manhã. E aí vem o café da manhã. Na parte da manhã, é mais o trabalho da casa. Não temos empregadas, né? Então, tudo nós fazemos, né? Limpamos a casa, lavamos roupa, fazemos comida e cuidamos do quintal também, né? Quando a gente não dá conta, que é grande, né? Quando a gente não dá conta, a gente pede socorro aqui para os nossos amigos, né? Que nos ajudam, porque tem realmente coisa que é muito pesada, né? Mas se for para trocar uma lâmpada, alguma coisa que a gente dê conta, somos nós, né? Deus, ele nos dá a graça e a capacidade para isso. Por isso que tem muitos dons no convento, né? Tem uma que sabe cozinhar bem, tem outra que canta, né? Então, cada uma tem um dom que coloca na comunidade. Essa é a parte da manhã. Antes do almoço, tem um momento de oração também. Fazemos a refeição junto, que é o nosso momento de partilharmos também, né, o que aconteceu. Então, quem chega na hora do almoço no convento vai ouvir que é uma barulheira. Pensa na comida boa.
né? Que é um momento de alegria, né? Para ir à tarde nos resguardarmos, né? Que é o momento que a gente vai ter um outro momento de silêncio, a leitura espiritual, meditação da palavra. As jovens vão ter as formações que elas precisam para trilhar esse caminho, né? E aí finaliza, no final da tarde tem a oração das vésperas em comunidade, com terço, às vezes adoração eucarística. Cada dia da semana a gente tem uma programação própria também de rezarmos em comum, né? E aí para ir o momento da janta, e depois da janta tem um momento comunitário, que a gente senta na sala, né? Vai assistir um filme, né? Vai jogar Uno ou algum outro jogo, né? Vamos estar juntas. Só que o viver juntas, no convento, ele tem algo diferente do mundo. Por quê? Porque em tudo nós colocamos Deus, né? Ah, se nós achamos um tatu no quintal, né? Mas o que isso causa alegria quando uma conta? Sim, mas o que nos leva, né, para Deus? Desde as pequenas coisas, né? Nossa, eu encontrei o Eduardo na rua e pedi oração pela família dele. É aquele momento que a gente partilha ali. Então é tudo em Deus, né? Aí, já me perguntaram, irmã, vocês assistem filme? Comem pipoca ou refrigerante? Normal a nossa vida, mas tudo tendo Deus no centro, né? E aí a gente finaliza a noite com a oração das completas, né? Todas juntas, e depois daquela oração se volta ao silêncio, né? A primeira pessoa que nós falamos é Deus, e a última também é Deus. Então, aí esse momento, até as 10h30 nós podemos ficar acordados, e aí vai pro repouso, né? Que é aquele momento com Deus. Então, a nossa vida, ela é vivida com Deus e com as irmãs, né? É tanto quando eu já venho procurando, nossa, irmã, né, eu quero conhecer a congregação de vocês, mas eu gosto de uma vida total de silêncio, de ter o meu quarto, de ter as minhas coisas. Pera aí, que na nossa congregação, eu acho que talvez não tenha o carisma para isso, porque é próprio nosso, aquilo que Santo Agostinho deixou para nós, né? Essa vida comunitária, a amizade em Deus que nos leva para o céu, né? Tanto que quando uma irmã não está bem, a gente sabe pela vivência, né? Ela não precisa falar, mas eu sei que aquele dia eu vou ter que ficar mais em silêncio perto dela, eu vou poder rezar por ela, falar, irmã, aconteceu alguma coisa, o que eu posso estar ajudando, né? Até substituir ela em alguma missão que nós sabemos que ela não vai estar bem para isso. Essa é a nossa vida comunitária, né? O valioso para nós, né? Tudo vivendo em comum. Por isso que nós estamos em duas aqui, né? Que é próprio nosso. Nunca uma sozinha, né? Sempre em duas. Irmã, tem um José Neto que ele quer conhecer o convento, né? Ele até fala que queria conhecer muito a casa de vocês, das irmãs agostinianas. Tenho muita vontade. Pediu até oração por ele. Irmã, a gente queria ficar até, né, ir embora aqui. Mas como a senhora disse, e eu também sei, né? Sempre que a gente está em missão, tem o horário para estar voltando pro convento, né? A gente quer agradecer muito, muito mesmo. Tinha pergunta para fazer aqui, até mais. Mas assim, o tempo tá limitado. Mas a gente quer agradecer de coração. Não tinha, né, pessoas melhores para a gente estar terminando essa semana de live sobre vocação. Que Deus sempre abençoe o convento, todas as irmãs agostinianas que tem pelo Brasil, pelo mundo, né, que vem lá desde da Itália, em Malta, onde sempre se faz, né, o encontro lá, e que sempre permaneça com essa alegria, com esse jeito de vocês, irmãs agostinianas, sim. Nós aqui da comunidade Nossa Senhora das Graças agradecemos muito, muito, muito a vocês mesmo, por sempre estar conosco, rezando por nós. Quantas e quantas vezes eu realmente pedi oração pela minha mãe quando eu passava por uma dificuldade, pela minha família, né? E as irmãs sempre perguntando todo dia como estava, né? E rezando todo dia, assim, sustentando mesmo. Em pedir a Deus que sempre louve pela congregação de vocês, para que sempre mais e mais jovens, e você jovem, né? O Elber também pode falar, como coordenador do grupo de jovens de digitais, né? Pode fazer o convite a jovens a estar procurando as irmãs. Eu acho que é melhor fazer as irmãs vender o jabá, né? As senhoras não poderiam chamar elas aí, vamos lá, uma e outra, vamos lá. Então, também queremos agradecer o convite. É sempre uma oportunidade, né? Falar do nosso testemunho, falar daquilo que é a vida consagrada. Foi só um pouquinho, né? Mas já é uma prévia, né? Então, quem quiser conhecer mais ainda as irmãs agostinianas, você jovem que está em discernimento
ainda, se realmente Deus te chamou para o matrimônio, para a vida consagrada, estamos aqui, né, em Nova Londrina, então podem estar em contato conosco, pode ir visitar a nossa casa. Você que tem talvez mais perguntas, alguma curiosidade, estamos aqui, né, para ajudar. Né? Então nós sempre buscamos, estamos ali rezando pelas vocações e é feliz. Né? Então eu recordo de uma frase do Papa Francisco que ele diz: onde há consagrados, há alegria. Então, eu fui atraída para o convento pela alegria das irmãs. Então, se você também está aí com o coração inquieto, como o nosso pai Santo Agostinho tinha, se você pensa, né, em ser freira, não sei, mas estamos aqui. Né? Então, venha nos conhecer sem compromisso, né, para iniciar o treinamento vocacional, né, um processo. E aí, quem quiser o número, o Eduardo vai passar lá depois, nosso site também. Mas estamos de portas abertas, né? A gente só ama aquilo que conhece. Então, venha nos conhecer, saber um pouquinho da nossa vida, viver essa experiência com Deus na nossa comunidade, na nossa congregação, e aí levar também muito amor às almas, né? Estamos aqui de portas abertas. O José Neto, ele é de Cubatão, olha só. Eu moro em Cubatão, frequento a paróquia São Francisco de Assis, São Paulo. Deus abençoe, e Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando, viu? Muito obrigado por estar conosco esses 5 dias. Provável, talvez, a semana que vem a gente faça uma lá para quarta-feira, depois da Santa Missa. Semana que vem é o dia do amigo, na quinta-feira, dia 20. Provável que a gente faça sobre esse tema alguma coisa na quarta-feira, né? Sobre a importância da amizade, a amizade que nos leva para o céu, é muito bom, né? Então, muito obrigado a você que está aí, que nos acompanhou, e continuamos juntos, e que possa estar conosco, nos ajudando lá no sítio da comunidade. A comunidade Nossa Senhora das Graças é para isso, é para nos ajudar a chegar ao caminho do céu, a se aproximar mais de Jesus com a nossa mãe, Nossa Senhora, né? Nos aproximar de Jesus e assim conseguir o céu. Por isso você venha participar conosco, vamos nos ajudar lá na construção do sítio que está começando. Estamos lá com a capela quase terminando, só falta as janelas, né? E o piso, com a graça de Deus. Estamos lá construindo a cozinha e temos um retiro agora em setembro, o Adonai. Você adulto também, venha participar, se inscreva para estar participando deste acampamento que vai ter, para somar junto com esta comunidade que só tende a crescer, a ajudar as pessoas a achar o caminho do céu. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Irmã, um grande abraço, Deus abençoe. Irmão, até a próxima, né? Até a próxima. Tchau para todos.